Momento especial. E falando em festa, falando em jubileu, ele está aqui por esse motivo no dia de hoje. Isso mesmo. Hoje nós não vamos rodar a vinheta, contos e cantos. Mas ele está aqui conosco, nosso querido missionário redentorista, Padre Ronoaldo Pelaquim. Estamos cantando muitas músicas dele também na novena da padroeira, músicas gravadas no coração do povo, e o povo pergunta muito do senhor, viu, Padre Pelaquim? Cadê o Padre Pelaquim? Eu quero dar um abraço, eu quero ver o Padre Pelaquim. E hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui conosco. Bom dia, Padre, bem-vindo. Bom dia a todos vocês. Posso dar um bom dia especial e vou pedir para aquele câmera pegar para nós aquela senhora que está sentada naquela cadeira ali, ó. Veja, olha só, aquela senhora não perde um sábado no santuário e não perde o nosso contos e cantos, não é mesmo? Bem-vinda, senhora, que Nossa Senhora abençoe, viu? Que alegria. Tá Agora... bem hospedada, tá no Hotel Rainha do Brasil, tá vendo só? Isso mesmo, né? Padre Pelaquim, hoje nós vamos conversar de um assunto que tem tudo a ver com o Padre Reinaldo também, que é o superior da comunidade do Seminário Santo Afonso. Falar em superior, você ficou até maior que eu aqui mesmo, viu? O banquinho ajudou. O banquinho ajudou. Melhorou. A irmã Custódio prestou o banquinho para você, Isso. viu? E, irmão, foi por causa do Reinaldo que eu estou aqui hoje. Exatamente. É, porque foi ele que pediu para o padre provincial para pedir para mim para fazer o hino do jubileu. E é por causa disso que eu estou aqui hoje. Exatamente. Padre Pelaquim, olha, nós vamos falar hoje do jubileu do Seminário Santo Afonso. Uma história muito querida, muito cara para todos nós, porque, em geral, na nossa etapa inicial de formação, todos nós passamos por esse seminário aqui em Aparecida. E é um duplo jubileu, irmã Alain. Então, o canto Exatamente. do Pelaquim contemplou essas duas festas. São 70 anos de construção do Seminário Santo Afonso, do atual prédio, 70 anos, e 125 anos da instituição do Seminário Santo Afonso. Desde quando os alemães chegaram, já construíram o Seminário Santo Afonso, já pensaram lá na frente, né, na formação dos futuros missionários redentoristas. Esses homens foram muito bárbaros mesmo, né? Homens de fé, homens de visão. E para conversar um pouco sobre isso, agora, além do Padre Pelaquim ter nos presenteado com mais um hino, ele tem história com essa data e com esse espaço do seminário. Olha só para vocês verem um pouquinho a retrospectiva disso. O Seminário Santo Afonso, ele nasceu num chalé, que hoje em dia está lá o Memorial Redentorista, onde também se encontra o túmulo do servo de Deus, o Padre Vítor Coelho de Almeida. Depois desse chalé, foi construída uma casa para o seminário, onde hoje se localiza a Galeria Recreio, bem ali na entrada da Passarela da Fé. Desse local, o seminário muda novamente para o Colegião, assim chamado. O antigo, hoje, o prédio, a Pousada Bom Jesus, onde abriga a Cúria Metropolitana, o Seminário Missionário da Arquidiocese de Aparecida. Essas mudanças todas aconteceram exatamente por causa do constante aumento de alunos, de seminaristas, de formandos que desejavam ser missionários redentoristas. Exatamente há 70 anos, esse prédio onde mora o Padre Reinaldo, o Seminário Santo Afonso, onde ele é o superior, foi inaugurado. E sabe quem era seminarista no ano dessa inauguração? Quem era, padre? Nosso querido padre. Que história, hein, Padre Pelaquim? Aleluia, meus irmãos. Quando o padre Reinaldo provincial me pediram para fazer esse hino pelo jubileu do Seminário Santo Afonso, eu fiquei emocionado, porque imediatamente eu me vi nessa história. 70 anos atrás, eu já tinha feito 12 anos. Tinha 11 anos, aliás, não tinha completado 12 anos ainda. Eu tinha 11 anos. Eu estava presente, participei de tudo, foi uma alegria naqueles dias, como todo o meu seminário, que durou 9 anos, foi de uma alegria muito grande. Então, é esta a razão da minha alegria quando fui convidado para fazer este hino do jubileu. Então, aqui estou por causa disso.
E naquele ano de 1953, eu entrei no dia 23 de janeiro. Agora, no dia 28 de outubro, olha só, o prédio foi inaugurado. Mas não quer dizer que ali começou a história do seminário. Um ano, quase 2 anos antes, mas um ano, vamos dizer assim, em dezembro de 1951, foi a transferência da casa antiga, lá do Colegião, como nós chamávamos, hoje Bom Jesus, foi a transferência do seminário para o Seminário Santo Afonso. E não era longe, era só pular a cerca. E naqueles dias cortaram a cerca, então eles passavam com os móveis, cama, cadeira, colchão, badulaqueira de cozinha, tudo, livraria, biblioteca, foi tudo transportado nos ombros dos seminaristas. Eu ainda não estava presente, cheguei logo depois. Mas o primeiro seminarista que chegou para a Casa Nova, Seminário Santo Afonso, foi os seminaristas que tinha um sobrenome italiano de Mezzalira. Ele chegou a ficar padre, quer dizer, ele viveu todo o período de seminário, viveu ali, depois ficou padre, mas depois ele saiu, tudo bem. Mas o meu abraço ao Mezzalira, que Deus o abençoe. Foi o primeiro seminarista desse prédio. Agora você falou uma coisa curiosa, Alain, que essas constantes mutações, essa mudança contínua de prédio, contínua não, 125 anos, né? Mas que se deram em 4 lugares diferentes. Então, essa mudança foi devido à quantidade de seminaristas. Olha só, logo no começo, quando foi fundado, já havia mais de quase 20 alunos. Quando o senhor entrou, quantos eram, padre? Aí que eu vou chegar, porque eu já cheguei no último estágio, né? Eu cheguei no Seminário Santo Afonso. Quando eu cheguei ali, irmão, você não imagina. Dizem, eu não fui procurar o livro de crônicas. Tive vontade, mas não deu tempo. Mas nós estávamos com 180 alunos. Então, esse seminário que estava sendo inaugurado, 0 quilômetros, era pequeno para a quantidade de seminaristas da época. E vinha seminaristas de várias partes do Brasil, né? Alguns gaúchos, alguns... Sim, nós recebíamos de Goiás. De Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Amazonas, também vinham, da Bahia também vinham estudar no Seminário Santo Afonso. Então era muita gente. E naquele ano, no ano da fundação, os superiores do seminário já começaram a pensar e chegaram a uma conclusão. No ano que vem, não vai caber mais gente aqui. Olha, no ano da inauguração. E o prédio é grande. Quem não conhece, vai lá conhecer. Pertinho, logo depois daquele morro. Olha, está aos pés daquele cruzeiro do outro lado do cruzeiro, Seminário Santo Afonso. Um prédio maravilhoso. E era pequeno. Aí tiveram uma ideia. Vamos mudar o preparatório. E os que vão chegar nesse ano, e são muitos, vamos mudar para o bairro das Pedrinhas, aos pés da Serra da Mantiqueira. E lá vou eu de mudança. Por quê? Eu era pequeno, 11 anos, repeti de ano. Por quê? Porque eu não tinha idade para ir para frente. Não foi por ignorância, não, viu? Já era inteligente o menino, viu? Mas eu não tinha idade para ir para frente, acompanhar os grandes. Então, fui mandado para a Pedrinha. Eu e mais 3 companheiros. Um deles é o padre Márcio Fabre, que também era garoto, Professor de teologia em São Paulo. Um ano mais novo que eu. O outro era o padre Ney, que mora em Goiás, 2 anos mais novo que eu. E depois um que, infelizmente, saiu também com um sobrenome italiano, que se chamava Prandini. Olha só, aí nós fomos para lá. Mais um ano todo, e longe do seminário, mas voltávamos com frequência. Agora, padre Pelaquim, então, diante dessa história, isso a gente vê a história da família, né? Família que trazia os seminaristas. O padre Pelaquim estava falando agora há pouco do nosso padre provincial. Nosso repórter cinematográfico vai mostrar ali, ó. Olha a família do nosso padre provincial ali também. Olha lá, aquele povo querido ali, ó. Ah, mamãe, a família toda. Gente, bem-vindos, viu? Que bom que vocês estão aqui conosco. Nosso lá provincial
tá chegando hoje também de Roma, né? De Mogi Guaçu, perto dos Guaçu. meus pais também. Perto de São João da Boa Vista. Da sua terra também. Tá tudo em família aqui, tá vendo? Agora, Padre Pelaquim, então, quer dizer, tem todo esse histórico vocacional do nosso seminário. Isso é bonito, mas você sabe que eu estava nos 100 anos do Seminário Santo Afonso, 1998. Do seminário, né? O prédio está celebrando 70 anos. E aí quer dizer que quando o Padre Reinaldo, conversando com o Padre Provincial, eles responsáveis pela organização desse jubileu, e dizem para ti, Padre, faz uma música. Essa história vem toda à tona e com muita emoção e gratidão. Foram 9 anos de recordação. Quanta alegria, quanta coisa bonita, quanta coisa eu aprendi ali. Por exemplo, só na data de fundação, no dia 28 de outubro de 1951, no dia da inauguração do prédio novo. Um parêntese, quando eu cheguei, o prédio estava inacabado, a capela era chão batido, mas não existia função nenhuma. Nós celebrávamos missa, tudo num grande dormitório que havia lá no Seminário Santo Afonso. Imagina como nós fizemos a mudança. E também o salão de atos não havia, tudo, a capela depois ficou linda, linda. E um detalhe curioso é que, de tempo em tempo depois, a capela maravilhosa devia ser encerada, né? Então, ou lavada. Os maiores levavam os bancos para fora, lavavam a igreja, os médios, os meio, né? Lá, os adolescentes maiores, vamos chamar assim, enceravam, e nós, os pequeninhos, ganhávamos um pedaço assim de cobertor velho, botava no chão e saía correndo com aquele cobertor no chão, lustrando a capela e andando como se fosse patinete dentro da capela. E assim nós preparamos para a primeira missa. E no dia da primeira missa, onde que eu estava? Claro, eu estava lá no coro, cantando. Porque desde pequenininho eu gostava muito de cantar. Eu fazia parte do coral, era solista do coral já com meus 11 anos de idade. E o coral do Padre Délcio Viesse, que foi maestro ali mais de 10 anos, um homem muito capacitado. Eu gostava muito dele, evidente, porque eu só tirava 10 na música, né? Então, são detalhes. Bom, aí nós cantamos a missa a 4 vozes, em latim, coisa linda. E eu lá de cima do coro ficava olhando para baixo, porque eu estava sempre na primeira fileira, eu era dos menores, pequeninhos assim. Então, é muita alegria. Aí chegou o almoço, claro, uma festa. A gente que não comia tão bem, né, porque não dava para cuidar bem de 280 pessoas, mas naquele dia a comida foi ótima, só que eu não lembro do cardápio. Tá bom, mas eu me lembro que, não sei por que cargas d'água, serviram cerveja. Coisa que nunca passava na nossa cabeça. Só que os pequenos não podiam tomar. É claro que alguns acabaram tomando. Depois os grandes tiveram que levar os pequenos para a cama. E lá estava eu no meio dos pequenos. Ok. À noite foi também uma sessão soleníssima, porque estávamos inaugurando as cadeiras do auditório, né? As poltronas do auditório, que era uma beleza, o salão de atos. Também os bancos da capela foram inaugurados naquele dia, todos fabricados lá em Curitiba. Belíssimos, belíssimos. Que ainda está lá. E ainda estão lá, né? Que coisa! Coisa Tantas boa, né? cadeiras do auditório, perfeitas como os bancos da capela. 70 anos intactos, maravilhosos. E aí, o que representaram aquela noite? Os seminaristas maiores, já de batinas, que estudavam teologia e filosofia em Tietê, vieram, não sei se vieram de caminhão, se foi de ônibus, mas naquele tempo era possível vir de caminhão, né? Não era pau de arara, mas era caminhão. Ok, chegaram lá e eles que encenaram a peça. O Olho de Falcão, o nome da peça. O Falcão era o mais importante, era o guerreiro, tal, e ele cantava. Como que era mesmo? Vou deixar para lá o canto. Mas o detalhe é o seguinte, nesse teatro, nessa opereta que era cantada,
tinha um personagem que devia fugir o tempo todo para não ser preso. Era o palhaço do rei. Sabe, o palhaço. Sabe quem fazia o papel do palhaço? O bobo da corte. Dom Carlinhos. Dom Carlinhos, o senhor se lembra? O senhor se lembra, Dom Carlinhos? Deve O estar senhor era o acompanhando. palhaço. E agora, sabe o que o padre Vitor Hugo falou para mim essa semana? Que a mãe de Dom Carlinhos estava assistindo o teatro e ela chorou o tempo inteiro porque o filho precisava fugir o tempo todo. São detalhes Que que, bonito, estão padre. girando na nossa cabeça e me giraram muito. Puxa, parece que estamos terminando. Ainda bem que terminamos com uma coisa feliz, não foi? E foi, Eu sou muito agradecido a Deus por ter vivido naquela época em que a gente entrava criança, vivia uma vida assim saudável, intelectualmente muito assim desenvolvida para a época. Uma beleza. Eu agradeço demais. Foram os melhores anos da minha vida. Que bonito, viu, padre? E São- depois são- o padre Pelaquim voltou, né, como padre. Por muitos anos Foi foi formador formador, ali no bem Seminário lembrado. Santo Afonso também. Isso mesmo. Professor de música, como vocês sabem, desses dons dele e sobretudo, nessa característica de formação. Padre Pelaquim, e esses homens de fé continuam esse testemunho entre nós, né, Padre Reinaldo? Tem o Padre Pelaquim, tem o Padre Victor Hugo, que mora na mesma comunidade nossa, Dom Carlinhos, nosso abraço, nossa prece, tão querido. E aí o Padre Pelaquim Olha, fez uma música. sim, eu fiz uma música, mas antes disso eu tenho que falar alguns nomes. Por isso eu trouxe esse papel aqui. Minha memória não está para nomes não, viu? Então eu vou lembrar que naquele dia, 70 anos atrás, junto comigo, estavam lá também seminaristas maiores, que hoje são padres missionários que vocês devem conhecer, muitos deles. Padre Alberto Pascotto, Padre Celebrou a missa das Bertanha, 9. Padre Bertanha, Padre Cleiton, Padre João Ferreira, Padre Gervásio, Padre Luiz Marques, Padre Márcio Fabre, Padre Rodolfo, Padre Tuller, Padre Werner, falando por ordem alfabética. Então eles estavam presentes. Amigos, vocês estão felizes como eu estou feliz, tenho certeza. E nós vamos ficar mais felizes agora escutando a música que o Padre Pelaquim fez, né, Padre? Vamos ver, vamos ver. É uma música que tem imagens próprias, mas vamos ver. Amigos e amigas, vamos louvar, vamos cantar tantas glórias do Senhor, que fez o céu e a terra e fez também o mar, e este nosso lar, onde reina paz e amor. Amigos e amigas, vamos louvar, vamos cantar tantas glórias do Senhor, que fez o céu e a terra e fez também o mar, e este nosso lar, onde reina paz e amor. Seminário Santo Afonso, que alegria nesse jubileu de teus 70 anos, que nos traz tanta saudade. Com alunos e companheiros, professores e benfeitores, nós bendizemos e nos alegramos pela tua história, que é minha história, pelas tuas glórias, que são minhas glórias, e por nossas vitórias, vitórias de nosso Deus. Raízes dessa história que vem de longe,
fazem lembrar 125 anos de lutas e trabalhos, de estudos e cansaços, de insônias e de sonhos, de amigos e de abraços. Raízes dessa história que vem de longe fazem lembrar 125 anos de lutas e trabalhos, de estudos e cansaços, de insônias e de sonhos, de amigos e de abraços. Seminário Santo Afonso, que alegria pelos tempos bons, que lá se vão tão longe, por amigos tão distantes. Tristezas nós tivemos, tristezas já não temos, na esperança de um dia vivermos Pela tua história, que é minha história, pelas tuas glórias, que são minhas glórias, e por nossas vitórias, vitórias de nosso Deus. Santo Afonso Redentorista, Rogai por nós, rogai a Deus por nós. São Clemente Redentorista, Rogai por nós, rogai a Deus por nós. São Geraldo Redentorista, Rogai por nós, rogai a Deus por nós. São João Neumann Redentorista, Rogai por nós, rogai a Deus por nós. Beata Costa Rosa Redentorista, Rogai por nós, rogai a Deus por nós. santos e santas redentoristas, Rogai por nós,